Este podcast é patrocinado por Betway. Muito bem-vindos a mais um episódio Planet Eleven, hoje com mais um convidado, não é só mais um, é um dos convidados de luxo que temos o prazer de ter aceito o nosso convite desta semana, Abel Xavier. Abel, muito bem-vindo à nossa conversa. Introduzir-te aqui ao nosso painel que já conheces, o Luís, o Oscar e o Tomás. Como é que tens estado? Tem estado bem, Pedro. Antes de mais, agradecer o convite por parte da Eleven e desde já também cumprimentar o Oscar, o Luís e o Tomás e eu espero que esta partilha seja positiva em relação às experiências e à vivência que eu tive. Mas está tudo bem, não é? Apesar destas situações todas que temos estado em curso a nível da pandemia, temos que ser persistentes, temos que cumprir e obviamente é um enquadramento novo, mas temos que respeitar efetivamente e que espero que brevemente tudo possa entrar em conformidade e que as coisas possam se normalizar para o bem de todos. Claro que sim. Abel, nós com curiosidade temos também de saber o que é que tu tens feito nestes últimos meses, nesta tua nova fase da carreira, como é que se tem preenchido os teus dias? Bem, obviamente eu tive a responsabilidade durante 3 anos e meio na gestão de um projeto com um carisma muito forte, sentimental, regressar a mim tal e poder colaborar e ajudar o desenvolvimento, neste caso, do futebol. Em dezembro do ano passado eu tive várias abordagens de outras seleções com uma boa geração de jogadores. Entretanto, deu-se a pandemia, falamos de janeiro concretamente, de janeiro, fevereiro, e eu quis muito voltar a casa significa neste caso a Portugal e a Lisboa, para estar perto da minha família, de alguma forma também para poder salvaguardar, digamos, os meus avós, porque essa situação obviamente carece de maiores cuidados nas pessoas que já têm uma determinada faixa etária. E como os meus avós foram muito importantes na minha vida, porque eu fui educado e criado com os meus avós, eu tive que rapidamente tentar dar-me uma melhor estabilidade, fiz regressar, neste caso, a minha mãe de Moçambique também para poder estar perto dos meus avós. E neste momento tenho mais disponibilidade, estou mais disponível, obviamente, para me concentrar novamente naquilo que é o continuar da minha carreira, da minha trajetória, e olhar e analisar, obviamente, todas as opções que eu tenho em carteira e depois tomar a melhor decisão e ir de acordo com aquilo que é o crescimento que eu pretendo em relação à minha carreira como treinador de futebol. Muito bem, e esperemos que isso aconteça brevemente. A nossa conversa vai visitar muito da tua carreira e do teu passado riquíssimo a nível profissional, não só como treinador, mas sobretudo como jogador. Tu tens orgulho em revisitar essa carreira? Preferes não fazê-lo muito? Como é que tu abordas este recuar muitos anos no tempo? Pedro, sabes que esta situação nova, imprevisível para todos nós, fez-me aproximar de uma realidade que muitas vezes era mais vista do que compreendida na sua natureza. E eu aprecio que tenha havido muitas plataformas no sentido de poder falar com os protagonistas a vários níveis, para podermos desenvolver um bocadinho aquilo que é a construção da carreira, aquilo que foram os feitos, aquilo que foram os momentos. E eu fui sempre aberto a essa perspectiva, porque a minha carreira como jogador terminou. Houve, obviamente, um início e um desenvolvimento e um final, e logicamente também tenho a responsabilidade de poder falar sobre esta mesma vivência, como também como exemplo, de alguma forma, para as novas gerações, para aquelas pessoas que nos escutam, porque de facto as coisas não são fáceis e, portanto, todos nós temos uma própria história de vida, eu tenho a minha, e portanto, gosto muito de poder falar, poder partilhar, e penso
que esta plataforma existente da aproximação, eu acho que é muito saudável, porque de alguma forma nós temos visto muitas histórias e vivências de muitos meus colegas e outras pessoas mais, e eu penso que de uma coisa extremamente negativa, eu acho que aconteceram coisas positivas no que diz respeito a ter a oportunidade de poder contar a minha história, obviamente de uma forma pedagógica, onde existiu alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, polémicas, portanto, e a forma como uma pessoa pode recontar, eu acho que faz sentido. Portanto, não mudaria nada da minha carreira, não mudaria a forma como é que a minha carreira se desenvolveu, mas acima de tudo respeito, e estou muito grato que a família do futebol também, em determinados aspectos, me ajudou a construir aquilo que eu construí enquanto carreira de jogador de futebol. E, portanto, esta etapa é uma etapa nova, fundamentalmente para tentar devolver aquilo que foi o meu conhecimento, aquilo que foi a minha riqueza obtida ao longo da minha carreira como jogador, obviamente num enquadramento completamente diferente, porque ser treinador é completamente diferente de ser treinador, mas eu penso que existe efetivamente aqui um know-how e uma mais-valia que por força da carreira que eu fiz como jogador de futebol. Abel, vamos fazer uma viagem mais 30 anos para irmos ao início da tua carreira enquanto sénior no Estrela da Amadora. Chegaste a sénior numa equipa e num plantel um balneário onde havia jogadores com idade para serem teus pais na altura. Lembro-me do Mel, do guarda-redes, por exemplo. Mas naquela que é a tua primeira época completa a jogar na equipa, é também, se calhar, a grande temporada da história do Estrela da Amadora com a conquista da Taça de Portugal. Podes-nos falar um bocadinho do que foi, nessa altura, chegar a um balneário com gente com tantas experiências e depois acabares também por fazer parte dessa história do Estrela da Amadora naquelas duas finais, porque foram 2 jogos para ganhar a Taça de Portugal no Jamor? Não, sem dúvida. Foi uma etapa extremamente importante, porque, Luís, sabes que no passado a ideia de nós passarmos do futebol júnior para o futebol sénior era muito mais difícil. Portanto, hoje em dia as coisas estão completamente alteradas. A questão de eu ter continuado a jogar também nas seleções de formação deu-me alguma qualidade também acrescida para eu poder, com 17 anos, entrar num plantel sénior do Estrela da Amadora. Portanto, a segunda época de júnior eu praticamente não a fiz no Estrela da Amadora, porque eu já estava envolvido no futebol sénior no Estrela da Amadora. E, portanto, eu praticamente sou integrado com Manuel Fernandes e José Mourinho, com idade de júnior, 17 anos. Temos mesmo neste ano um desafio muito grande que, por força, neste caso, da vitória da final da Taça de Portugal, no qual eu estava envolvido, mas não participei diretamente, porque, de facto, como dizes muito bem, o Estrela da Amadora tinha um plantel com jogadores de extrema qualidade, conseguiu angariar alguns jogadores que vinham das equipas grandes e fomentou também um grupo extremamente competitivo. E esta competitividade também ajudou-me muito facilmente a minha integração. De facto, tinha figuras paternais, não só fora, mas também dentro do campo. Me recordo que jogava à frente do Duílio, por exemplo. O Melo estava por trás, Rui Neves, os irmãos Neves e Rebelo. Quer dizer, tínhamos um grupo muito forte. Bobó, ainda cheguei a jogar com ele. E, portanto, Caio Júnior, infelizmente, já não está entre nós. E, portanto, era um grupo extremamente forte. E, de facto, estive envolvido com treinadores também qualificados. Portanto, o João Alves será sempre um grande nome por aquilo que efetivamente conquistou também no Estrela da Amadora. E depois tive também Josualdo Ferreira, que neste caso participou de uma forma direta para a minha ida para o Benfica em 93, 94, porque Josualdo Ferreira passou também a colaborar com o Tony em 93 e 94, e portanto, e era um treinador que também vinha do aparelho federativo, nomeadamente selecionador das seleções sub-21, portanto, ou seja, são 5 pessoas que obviamente ajudaram a crescer muito no futebol júnior e no futebol sénior, que era bastante difícil naquela altura
de nós podermos estar envolvidos. Portanto, aquilo que eu te posso dizer é que o Estrela, que é e será sempre um clube simpático, numa zona periférica, numa zona que fazia também uma formação muito específica, porque angariava muitos dispensados das equipas grandes e fomentava, lá está, esta revolta saudável de querer competir com os grandes de Lisboa. E, portanto, o Estrela teve sempre este componente e, de facto, foi marcante por aquilo que é o clube, pela sustentabilidade que tinha, controlada na gestão, não só da venda de alguns jogadores, mas também da participação do bingo. Era digamos, um clube de família, um clube muito familiar e, portanto, todos os jovens que eram inseridos estavam muito confortáveis e, portanto, foi um enorme prazer e só foi possível, com estas características, eu poder crescer para depois ir para o Benfica. Abel, disseste que na altura era muito mais difícil fazer essa transição de júnior para sénior. Porquê? Achas que hoje em dia é mais fácil para os jovens terem oportunidades nas primeiras equipas? Sim. Eu penso que o quadro competitivo, eu quando falo nisso é porque não existia o quadro competitivo que existe hoje. Portanto, me recordo que a transição do futebol júnior é imediatamente feita para o futebol sénior. Depois houve uma equipas B. Este novo tempo, nós temos um quadro competitivo completamente diferente. Temos o campeonato sub-23, temos o campeonato das equipas B. Possivelmente iremos ter uma competição que vai minimizar este impacto da formação do futebol júnior com as associações a fazer o campeonato sub-21 e, portanto, isto são características novas em relação ao passado. Agora, de facto, aquela matéria-prima que vinha de um quadro federativo, porque eu tive 10 anos num quadro federativo, desde o sub-15 até a seleção sub-21, significava que aquele propício a integrar-se nas equipas. E foi isso exatamente que aconteceu. Porque, de facto, nós na formação, a serviço do país, fomos campeões da Europa sub-16, fomos 2 vezes vice-campeões da Europa, fomos campeões do mundo e, portanto, houve um grupo associado também com uma boa formação dos clubes grandes, porque a formação basicamente era mais feita pelos clubes dominantes, os clubes grandes. Estes jogadores estavam referenciados e identificados de poder subir em qualquer estrutura de futebol sénior. Mas se nós vamos falar no seu todo, e aí temos que nivelar formação, eu acho que sim, era muito mais difícil a integração de jovens naquele tempo do que é hoje, atualmente, por força de um quadro competitivo completamente diferente e que vai de encontro àquilo que é a realidade do nosso país. Formar bem, e formar bem significa um jogador fazer as etapas todas de transição e de progressão e depois chegar às equipas principais. Por força do talento e da necessidade e do negócio, é óbvio que muitos jogadores que são formados hoje em dia já não estão nas equipas principais dos seus respectivos clubes. E, portanto, creio eu que também teremos que reajustar um bocadinho atualmente aquilo que são os valores da formação. Até parece que estava combinado, encaminhado já para a minha pergunta. Portanto, a conversa está de tal maneira intemporal, mas estamos a gravar um dia que daqui a 3 meses, faz 30 anos que foste campeão do mundo de sub-20 e, portanto, a minha pergunta é nesse sentido. Quando fechas os olhos, qual é as primeiras memórias que te vêm à cabeça dessa conquista que foi tão importante para a mudança dessa transição da formação para o futebol profissional e uma página dourada no futebol português? Oscar, foi de facto foi uma alegria imensa, porque, como eu disse anteriormente, nós estávamos dentro do aparelho federativo e tínhamos uma mentalidade vencedora, basicamente. Portanto, desde o associativismo, eu pessoalmente fiz as etapas todas de progressão em todas as seleções de Portugal. Portanto, quando falamos de formação específica dos clubes, não esquecer que existe uma formação específica de seleção, por isso é que foi dominado o espaço de seleção pelo tempo que percorremos dentro do espaço, portanto, mesmo que a cronologia seja completamente diferente. Ao longo do tempo, as pessoas que estavam identificadas, que estavam na formação, foram sempre os nossos treinadores. E, portanto, a umbrella, do ponto de vista técnico, é Carlos Queiroz, que fez a metodologia transversal,
e obviamente os jogadores, se tivessem capacidade e talento, só podiam crescer. Então nós, mesmo com uma idade jovem, crescemos de uma forma adulta no aparelho federativo. Por isso é que fomentamos aquela geração que depois foi titulada, com o cruzamento também da geração de 89, foi titulada a geração de ouro, por força, efetivamente, do tempo que nós tivemos na Seleção Nacional. Portanto, havia um sentimento de superioridade das vitórias da formação e, portanto, e o Mundial, eu penso que aquele Mundial foi um continuar dessa mesma trajetória, porque antes temos 89, com uma outra geração, depois temos 91, somos campeões do mundo, e depois há um interregno de 9 anos. E, portanto, esse interregno é que é preciso, obviamente, ser analisado, porque com 2 gerações campeões do mundo, 89, 91, porque é que nós levamos 9 anos, até 2000, onde eu estou envolvido, obviamente, no lance mais polémico no europeu, nós levamos 9 anos, efetivamente, para chegar a uma meia-final. No mesmo tempo percorrido de formação, e de facto era sempre a grande rival, mesmo na formação que foi a França, a França, percorrendo as mesmas faixas etárias, consegue ser 2 vezes campeão da Europa e 1 vez campeão do mundo, nos respectivos 9 anos. Portanto, eu acho que isto fez refletir, obviamente, e analisar aquilo que foi feito de forma errada, melhoramos muito, e a partir de 2000, eu penso que fomos presentes, tivemos consistência, estivemos basicamente em todas as campanhas, seja de europeus e penso eu também de mundiais. Portanto, a nossa geração, de alguma forma, fica refém de ser uma geração intitulada de ouro, mas no futebol sénior não ganhamos, não estivéssemos a jogar nos melhores clubes individualmente, em cada jogador. Portanto, eu acho que o facto de nós termos tido no Estádio da Luz, no antigo, 120 mil pessoas, e se ou mais. Se houvesse uma capacidade para 200 mil pessoas, possivelmente estavam 200 mil pessoas no estádio. Eu acho que é a celebração máxima daquilo que é o escape da sociedade e aquilo que a sociedade também precisa através do futebol. Eu acho que, para nós, com 17, 18, 19 anos, termos ganho o Mundial jogando em casa, eu penso que a nível de formação foi o expoente máximo de uma boa formação. Portanto, quem esteve naquele título tem uma trajetória e pode-se dizer que com méritos em campo concluímos a formação de uma forma excelente. Tens aí uma frase que faz tanta falta nos dias de hoje, sobretudo nestes últimos 2 anos, que é esse escape de ir ao futebol, nem que seja ao futebol distrital, já todos sentimos falta desse escape social. Mas falaste bem aí do Euro 2000, que é esse tal ano fatídico para Portugal, não é fatídico porque o percurso foi extraordinário de qualquer forma, mas para ti, aquele minuto 117 contra o Viltord, como é que se ultrapassa isso, Abel, na carreira de um jogador? Tu hoje já estás tranquilo com esse momento, ou ainda quando pensas nisso ainda era o único momento da tua carreira que tu voltarias atrás e mudarias ali alguma coisa? Bem, eu estou reconfortado pelo facto de Portugal, nesta geração, que se pode titular a geração do Fernando Santos, me tenha retirado algum peso do jogo tremendo em 2000, no qual eu estou associado talvez a uma das grandes polémicas que todavia permanece na dúvida até o dia de hoje. Ou seja, todas as pessoas que reconhecem-me ainda daquele momento fazem-me a dita pergunta se de facto foi penalti, se de facto foi intencional, e portanto eu acho que vai ser uma pergunta intemporal. Passou tanto tempo e eu tenho que constantemente na rua a estar a responder. Sou suspeito, porque há muita gente que vai dizer que eu não vou aceitar que foi intencional, mas eu continuo, obviamente, pela natureza do desenvolvimento do trabalho que nós fizemos ao longo da competição, porque nós não podemos deixar de dizer que nós temos um estatuto de reconhecimento que somos fortes dentro do campo e fora do campo. Num determinado momento nós éramos fortes dentro do campo, mas não éramos fortes fora do campo. E, portanto, este peso institucional é muito importante a vários níveis. O respeito adquirido, neste caso da estrutura federativa, é pelo mérito de termos perdido algumas vezes,
termos sabido perder e ter construído, de facto, fazendo diferente. Mas naquele momento posso dizer que houve lances capitais. E para mim o lance capital não foi só a nossa saída da forma como nós saímos da final. O lance capital é o 2-1 e o gol do Figo. Portanto, se nós analisarmos a competição, nós iniciamos a perder 2-0 com a Inglaterra. Temíamos o pior, porque nós também tínhamos sempre esse estigma muito presente do 8 a 80, do acreditar, de termos que apalpar o jogo para perceber o que é que o jogo nos dá. Foi sempre uma componente muito nossa, muito portuguesa, muito espírito do próprio jogador português. Ou seja, sentíamos que éramos fortes, mas tínhamos que sentir o jogo. E isto não era uma característica dominante. Eu acho que hoje em dia é uma característica dominante. Nós conseguimos ultrapassar esta barreira do ponto de vista psicológico. Ou seja, se individualmente nós somos fortes, mas não conseguimos trabalhar como equipa, existe aqui um porquê. Há aqui um condicionamento. Então nós muitas vezes quando entrávamos no campo tínhamos que apalpar o jogo e ver aquilo que o adversário fazia para nós podermos reagir. Então quando eu digo que o 2-0 contra a Inglaterra, e porque o jogo não estava a correr bem, e eu estava dentro do campo e olhamos, porque existem olhares suspeitos dentro do campo, em que nós temíamos o pior. Temíamos mesmo o pior aos 25 minutos, creio eu. E depois, não é do nada, mas do mérito, Figo faz aquele pontapé fantástico e a partir daí eu acho que é, de facto, o acreditar. Eu me recordo muito bem que nós vamos para o intervalo. Aquele grupo era um grupo piloto automático, como eu costumo dizer, porque é uma junção feliz pela primeira vez de duas gerações se cruzarem e darem as mãos e finalmente olharmos para o país. Porquê? Porque não podemos deixar de dizer que anos anteriores a Clubite estava dentro do aparelho federativo e, portanto, isto também provocava alguns problemas e, portanto, 89, 91 juntamos e vamos fazer alguma coisa seriamente para Portugal. Este compromisso é muito forte. E, portanto, é isso que muitas vezes atenua algumas desigualdades, alguns desequilíbrios, menos força institucional, é a empatia do grupo. E, de facto, acabou-se a Clubite, demos-nos as mãos, fomos para o europeu e o jogo inicial marca o percurso do acreditar que íamos levar o troféu e, de facto, a competição depois falou dessa forma. Apresentamos possivelmente o melhor futebol numa campanha como o europeu e depois, obviamente, só foi, no meu ponto de vista, com uma alteração da lei de jogo. Está. Há coisas engraçadas neste desenvolvimento das alterações da lei de jogo. A morte súbita é cruel. Portanto, nem nos deu margem a nós podermos voltar para o jogo. É justo uma lei destas? Eu acho que não é justo. Tanto não é justo que foi retirado. Mas foi uma alteração à lei do jogo. Portugal em França ganha com uma alteração à lei do jogo. Neste caso, do apuramento do grupo, passa em terceiro e é campeão da Europa. Portanto, são pequenos pormenores que determinam o sucesso das coisas. Porque senão, efetivamente, podia ser para o bem ou para o mal, para a desilusão ou para a alegria, a linha é muito ténue. E, portanto, sempre vivemos com isso. Mas eu fico muito contente e muito agradado é que a evolução de todas as pessoas e a evolução também da mentalidade do jogador português é, neste momento, dominante. E isto deve ser dito e, portanto, e por isso é que temos a riqueza e temos um modelo de sustentabilidade que, no final de contas, a seleção, neste momento, está preparada, efetivamente, para lutar por todos os títulos possíveis, europeus, mundiais e criar esta dinâmica de continuidade. Isto, de facto, é um registro daquilo que nós trilhamos, ou seja, nós deixamos algo trilhado e que teve uma continuidade e que teve uma grande aprendizagem também por parte de todos os elementos da estrutura. Tem sido uma viagem no tempo fantástica, Abel, e portanto já andamos muito para trás, ainda vamos voltar a andar, mas quando os nossos ouvintes nos estiverem a ouvir, portanto hoje há um Moçambique-Cabo Verde, que certamente iremos ver de forma atenta. Em 2017 tivemos de lado oposto ali em Massamá, numa festa da lusofonia, ganhaste por 1-0, com o gol do Clécio, mas principalmente agora vamos continuar a viajar nesta tua grande carreira. Portanto, jogaste em 8 ligas, portanto dispensa a apresentação do teu currículo. O teu palmarés tem 10 títulos, dessas 8 ligas fizeste mais de 400 jogos. A minha pergunta é muito simples: qual foi a liga onde mais gostaste de jogar
e para além dessas 8, se havia uma nona ou uma 10ª liga que gostasses de ter jogado? Depois do evento contra a França, a liga que eu queria jogar era a francesa. Gostaria de ter jogado na Liga Francesa. Faça saber para quê. Não, gostaria porque eu acho que muitas vezes a forma como nós lidamos com tristezas, com derrotas, com desilusões, é nós afirmarmos em determinados terrenos. E eu acho que isto fez parte da minha carreira e das decisões que eu tomei de ir para um clube em detrimento do outro, foi sempre com um sentimento de afirmação. E, portanto, mas com isto posso dizer que, perante as minhas capacidades mais atléticas, mais físicas, porque eu acho que um jogador, acima de tudo, deve trabalhar várias áreas dentro daquilo que é a sua qualidade e a sua capacidade, mas acima de tudo, deve reconhecer as suas forças. E eu penso que, ao longo do tempo, o lado atlético, o lado físico, foi o que me marcou mais para eu poder ser um jogador extremamente competitivo. E, nesse sentido, eu acho que os meus anos de Inglaterra, por força de um campeonato muito intenso, foram os anos que eu mais gostei, se vamos já falar em termos de campeonato. Agora, eu acho que a minha carreira tem um detalhe que é muito interessante e que também, para mim, como treinador, eu retirei muita aprendizagem. É que a minha carreira foi feita com aquilo que foi a evolução do futebol, também do ponto de vista da preparação física, do ponto de vista metodológico. Porquê? Porque eu tenho uma passagem por Portugal e vou para a Itália, bebi muito daquilo que é preparação física naquele conceito italiano, e muito físico e demarcado por muita musculação, muito aumento de massa muscular. Depois tive que oxigenar, tive uma reação muito negativa a este trabalho, porque vinha do futebol de componente mais de bola, mais latino, e portanto foi difícil eu exprimir a minha capacidade, e depois fui oxigenar 2 anos ao Oviedo, e aí recuperei o estímulo novamente para depois entrar com o Bobby Robson e no PSV Eindhoven e aprender a escola holandesa. Portanto, estamos a falar Itália, estamos a falar holandeses, depois estamos a falar ingleses. Quer dizer, há aqui uma envolvência natural do crescimento também do futebol, em termos de metodologias. E depois em Liverpool bebi influências francesas, com Gérard Houllier. Portanto, a minha carreira foi feliz a vários níveis e foi crescendo a nível da dimensão dos clubes. Portanto, a PSV Eindhoven, como eu disse, foi uma escola extremamente importante, demarcada pelos 3 grandes clubes, obviamente da Holanda, Feyenoord, Ajax e PSV Eindhoven. A compreensão daquilo que é o modelo transversal, ou seja, uma herança deixada, obviamente, pelo Cruyff, no Ajax, e depois, não digo copiado, era a mesma escola, neste caso dos 3 grandes clubes, uma mentalidade de que se tu jogas nos grandes é porque és melhor, portanto tu tens que efetivamente ganhar, por isso é que se compreende um bocadinho as triangulações do jogo estrutural da Holanda, tem a ver exatamente com essa mentalidade, ou seja, se tu és o melhor tens que ganhar os duelos, e portanto isto foi uma forma de pensamento holandês que muitos dos jogadores holandeses daquela geração tiveram problemas quando depois foram para outros campeonatos, porque aí já tínhamos que falar de uma componente tática completamente diferente. E muitos jogadores holandeses tiveram grandes problemas de inserimento, embora fossem grandíssimos jogadores. Lá está, cultura tática de entendimento do jogo, porque estavam formatados de uma certa forma, de uma certa maneira. E, portanto, isto para mim foi muito bom, foi muito rico. E Inglaterra, para mim, o facto de eu jogar para o Everton, um clube que lutava na altura para não descer de divisão, embora seja um clube centenário, e em janeiro ter feito uma das grandes mudanças para um clube como o Liverpool, com uma dimensão completamente diferente, e Gérard Houllier ter sido dado carta branca para fraturar o clube e dar ao clube uma dimensão internacional daquilo que é hoje, há um início com Gérard Houllier, portanto consigo retirar este conhecimento e esta informação aos vários níveis. Então, para mim, eu acho que considero a minha riqueza não só necessariamente de ter jogado nestes campeonatos todos, ter retirado informação destes campeonatos, ter crescido a nível cultural, idioma, mentalidade,
e obviamente também religião, porque no final de contas estamos inseridos num contexto completamente diferente. E, portanto, isto é basicamente aquilo que nós nos deparamos como sociedade, como sociedade que quer crescer. Portanto, o futebol tem muito de sociedade, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, mas dentro de uma equipa e de um plantel e de um grupo, é aquilo que, para mim, no meu ponto de vista, é a imagem da sociedade. A única coisa é que, obviamente, estão todos imbuídos num só espírito, que é vencer mais vezes. E, portanto, só precisa, é um grande exemplo. Abel, de todas essas larguíssimas experiências que tiveste no estrangeiro, queria-te perguntar se houve alguma que te tenha marcado negativamente e, aproveitando também aqui este balanço, em que momento da tua carreira é que começaste a pensar e a preparar-te para vires a ser treinador? Bom, eu olhando para trás, embora eu acho que a dor, a derrota, eu acho parte do crescimento de um jogador, de um treinador, porque nós temos que compreender como é que ela que aconteceu, Se nós não conseguimos explicar as derrotas, nós seguramente não iremos também explicar as vitórias. Eu acho que eu tive um momento marcante, e nós já falamos sobre isto, que foi o lance do penalti, com 27 anos. 14 jogadores da seleção portuguesa na altura fizeram transferências para clubes de grande dimensão. Eu acabei por ficar no Everton porque tive um castigo injusto. Bom, que nunca foi falado convenientemente, porque também eu, pessoalmente, participante direto, não quis abrir sepulturas, porque eu acho que nós, em determinado momento, temos que saber proteger pessoas, instituições, o país, porque tinha uma dimensão muito grande, muito superior, e, portanto, eu fui sempre uma pessoa em que não vivo com mal de ninguém. Portanto, houve um facto, eu tenho que lutar por esse facto, coisa que eu fiz, ganhei no TAS, foi restituído um pouco daquilo que foi a verdade, embora moralmente fui punido. Mas, de qualquer maneira, esse lance foi um lance marcante. Mas, repara, quando eu digo marcante, ou seja, deu-me um foco de eu estar focado no Everton. E eu, passado 6 meses, estava no Liverpool. Portanto, ou seja, de uma coisa má, deu de ser inibido de ir para grandes clubes de competições europeias. E recordo-me na altura, tinha Bayern Munique, tinha Roma, tinha uma série de clubes interessados na altura. Não pude ir, porque estava castigado no nível internacional. Foquei-me no Everton. Jogava com um espírito, obviamente, de revolta naquilo que era o meu próprio jogo. E em janeiro fui para o Liverpool. Portanto, ou seja, e depois ganhei o castigo e jogando pelo Liverpool, voltei outra vez à seleção nacional. Portanto, as coisas sempre mais ou menos do lado negativo ou do lado da coragem de dar a volta ao lado menos bom, aconteceram sempre coisas boas. Por isso é que eu acho que deve-se compreender sempre derrotas, deve-se sempre compreender sempre a dor, para que nós possamos, acima de tudo, valorizar as coisas boas. E por isso é que a minha carreira tem, como muitas outras carreiras de muitos colegas meus e de outras pessoas, em que, de que forma é que tu dás a volta às coisas negativas. E, portanto, este é um momento importante como jogador de futebol e depois como treinador, também já o falamos aqui, um momento marcante de um valor sentimental enorme, foi eu ter perdido a qualificação aos 92 minutos no jogo com a Guiné-Bissau em 2 países irmãos. Eu acho que portanto, isto aconteceu foi o ano passado, na última qualificação, e por isso é que eu estou com uma expectativa muito grande, porque o trabalho e a planificação daquilo que eu deixei em termos metodológicos na seleção de Moçambique deu efeitos positivos e teve continuidade. Uma geração nova de sub-20 ganhou com o Safa e esteve no CAN depois de 20 anos. Esta mesma geração atual, hoje mesmo, se ganhar a Cabo Verde, num cruzamento de resultados, pode estar qualificada para o CAN. E, portanto, eu acho que muitas vezes, quando nós estamos em determinados contextos, podemos ser resultadistas, podemos querer ganhar, mas temos que construir alguma coisa. E se as pessoas entendem que aquilo é uma construção lógica, em virtude da carreira que eu fiz e daquilo que eu aprendi noutras estruturas, como nomeadamente a seleção portuguesa, nós podemos adaptar o conceito e o projeto, perceber os problemas do país e planificar para que o próximo treinador possa dar continuidade. E é o que está a acontecer. E, portanto, o facto de eu ter perdido aos 92 minutos
na Guiné-Bissau, e exatamente no momento de conflitos que haviam, conflitos no sentido das causas naturais que houve em Moçambique, me recordo da devastação no norte de Beira. Portanto, todas essas coisas que nós também levamos à consciência dos jogadores para trabalhar do ponto de vista nutricional, porque a representatividade de um país, neste caso Moçambique, são 26. O jogador tem que sentir isto. O jogador tem que sentir isto. O treinador tem que ser responsável para levar os jogadores às causas sociais. E eu acho que é a grande força da África. Eu acho que grandes seleções não conseguem competir a um determinado registro, neste caso, no Mundial. E estamos a falar das grandes seleções da África. Tem uma componente de que a liderança daquele momento não consegue compreender o cruzamento das causas sociais como forma de ganhar força. Força do estatuto reconhecido do povo, força do estatuto reconhecido político. E se uma pessoa não for às causas, os jogadores podem jogar nos melhores clubes do mundo, regressam a casa, regressam à África, existe pobreza no resultado competitivo. Isto tem que ser tudo trabalhado. Tudo trabalhado. Leva o seu tempo, mas a partir do momento que está estabelecida estruturalmente este código de conduta, a equipa só pode crescer. E depois é criar sustentabilidade. Ir à formação e anexar um modelo transversal com 3 seleções. Sub-17, sub-20, sub-23. Eu fiz as etapas de e, portanto, desejo muito que Moçambique, hoje mesmo, por volta das 11 horas, haja festa em Moçambique. Será uma festa também da minha parte. Porquê? Porque o momento também é de sofrência, como vocês sabem pelas notícias, e eu gostava muito que o povo tivesse este escape de alegria, como eu falei do Mundial Sub-20, que tenha este escape, porque é extremamente importante. Portanto, se nós analisarmos, e eu estive numa avaliação e análise em 2018 com todos os selecionadores do mundo, Fernando Santos esteve lá, Carlos Queiroz, estiveram todos os selecionadores do mundo, em Londres, e a questão que se levantava era: França ganhou o Mundial com 9 africanos. A gente pode falar da descendência, da questão do trabalho, das capacidades e das condições. Não, mas são 9 africanos. Percorreu menos quilómetros percorridos por jogos e ganhou o Mundial. As 5 grandes seleções na altura que estavam presentes, seleções, obviamente, de grandes jogadores em termos individuais, reconhecidos, não passaram a primeira fase do Mundial. Portanto, os 5 grandes da África não passam a primeira fase do Mundial, mas França consegue ganhar um campeonato do mundo com 9 africanos. Isto é desafiante, isto é aliciante do ponto de vista técnico. E, portanto, eu tive esta capacidade de estudar todo o enquadramento africano, quadro competitivo, países, seleções, e, portanto, e por isso é que, quando eu fui para Moçambique, não só porque era o meu país, eu já sabia o que é que eu tinha que fazer, e apresentei o plano de 2 anos, depois foi renovado por mais 1 ano e meio, e depois houve uma interrupção. E há uma continuidade de Luís Gonçalves, o atual selecionador nacional, que foi o meu adjunto nos primeiros 2 anos. Penso que deu continuidade e hoje mesmo é um marco muito importante para aquilo que é a qualificação para o CAN. Portanto, sub-20 foi qualificado para o CAN em situações normais, num percurso datado de 5 anos, 6 anos de programa, a seleção tem que estar no CAN. A seleção do meu ponto de vista tem que estar no CAN. Porque é crescimento. Portanto, é crescimento. Se no ano passado eu perco aos 92 e a equipa já estava a subir em termos competitivos, e o Oscar está aqui e sabe muito bem que o jogo que nós fizemos com Cabo Verde de forma partilhada, uma gestão partilhada, ele pode mesmo confirmar o lado competitivo da equipa moçambicana. Porquê? Porque tu tinhas que retirar este estigma geracional, um estigma que é preciso ser entendido. Porquê? Porque nós estamos a falar de desequilíbrios educacionais, sociais, infraestruturais, quer dizer, tanta coisa, peço desculpa, tanta coisa que faz com que haja um estigma de inferioridade competitiva. E há explicações para isso, porque nós, quando falamos dos inventos e dos contornos do passado, a história do passado, eu vejo os clubes dominantes que tinham afiliação em Moçambique dos clubes dominantes e perdeu-se esta afiliação. Portanto, e aquilo que eu gostaria muito, sinceramente muito, é que através do futebol e do desporto houvesse uma aproximação, de facto uma grande aproximação às estruturas, à formação que nós fazemos aqui em Portugal, que os clubes dominantes olhassem também para aquilo que acontece em Moçambique, porque o futebol é isto mesmo, tem esta união, tem este lado muito próprio,
E, porque, de facto, Moçambique, nesse aspecto, precisa, efetivamente, desta ligação, e é uma ligação geracional, porque, de facto, muitos africanos potencializamos a seleção portuguesa, cabe, efetivamente, os africanos a pensarem em si próprio, fortalecer e criar estrutura para desenvolver no seu próprio país, isto é importante, e se nós tivermos o perfil correto de tocar as instâncias superiores, sejam elas políticas, porque eu, a partir do momento que entro com 5 mil pessoas e vou para 47 mil pessoas e encho o Estado Nacional de Desempenho, politicamente eu sou forte no país. Então eu terei como meu presidente, terei que ir ao Ministério, terei que ir a seja quem for, pedir o apoio e explicar o apoio. Muitas vezes existem efetivamente distâncias institucionais entre a Federação e os Ministérios, que tem que haver interlocutores a explicar o desenvolvimento das coisas, porque senão as pessoas não vão apoiar. Muitas vezes o distanciamento é porque não existe explicação para o propósito. Eu preciso de X, preciso de investimento. Para quê? O que é que eu vou desenvolver? E eu não tenho dúvidas nenhumas que o Selecionador Nacional é a pessoa-chave para explicar este desenvolvimento. Porque senão não vão ser capazes de desenvolver nada, embora os fundos possam vir da FIFA e aquelas coisas todas, mas depois possa ser reinvestido noutras coisas e não é naquilo que efetivamente faz sentido no desenvolvimento do futebol. O futebol tem uma força muito grande. O futebol tem uma força muito grande. Repara, eu consegui, depois de 20 anos, descentralizar, que nós também fizemos este processo cá em Portugal. Nós jogámos aqui no Estado Nacional e Portugal começou a ser unido e maior quando a seleção saiu do Estádio de Jamor. Portanto, não é uma coisa nova. Eu, em Moçambique, consegui descentralizar. Eu consegui levar as seleções, não só principais, mas também da formação, à província. Ou seja, o aparelho federativo ir próximo das pessoas. E não ao contrário, porque as pessoas não têm, efetivamente, capacidade para isso. Portanto, são coisas extremamente delicadas, mas muito próprias, e que tem que haver liderança para poder fazer. Agora, se o selecionador nacional não vive no país, vive fora do país, concentra-se fora do país, e diariamente as pessoas não veem a causa, a fidelização, eu acho que não tem nem estatuto reconhecido do povo e nem tem estatuto reconhecido dos jogadores. Daí, muitas vezes, nós estamos a ver fenómenos de falta de liderança em determinados grupos africanos, de grandes jogadores, por causa desse determinado tipo de situações. Portanto, as causas sociais, seja um orfanato, seja um hospital, seja uma escola, o aparelho federativo tem que estar presente. Pela primeira vez isto foi implantado em Moçambique. E, portanto, a partir do momento... Isso também vem da tua experiência, não é? Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. Sabes porquê? Porque nós estamos a falar, esta fusão, isto é um aumento competitivo. Na prática, o aumento competitivo não é só feito das questões técnicas, táticas, motivacionais e outras. O aumento competitivo de desbloquear a cabeça de um determinado jogador tem a ver com isto. Porque se nós vamos ver a característica do jogador africano, tem a ver com isto. Não tem a ver rigorosamente com mais nada. E, portanto, se tu devolves este reconhecimento e orgulho à causa, tu lembras da causa, tu estás a treinar um jogador. Repara, eu ganhei um jogo em Ruanda e eu identificava não só em casa como fora. O grupo tinha que fazer essa atividade. Eu fui a Ruanda, por exemplo, ganhei 4-2 em Ruanda. Moçambique não tinha ganho a Ruanda naquela altura. Fomos ver o genocídio e perceber como é que o Ruanda foi desenvolvido. E eu levei a equipa, a estrutura toda, a Ruanda e fomos ver o genocídio. Porque é preciso compreender como é que Ruanda está como está através de uma calamidade mundial. E isto para mim de manhã é treino invisível. Ou seja, os jogadores vão estar muito mais disponíveis para aquilo que é o foco do treino, que é vencer. E, portanto, é um trabalho de desbloqueio do ponto de vista mental. E, portanto, os jogadores só podem crescer. Ganham empatia, ganham o reconhecimento do povo, são um exemplo para a sociedade. Porquê? Porque a televisão acompanha e vê se os jogadores estão a devolver à sociedade, a fazer causa social. Isto é uma força muito grande popular. É uma força muito grande para toda a gente. E para o treinador é treino invisível. Sim, também é muito importante. Quando se fala que não existe tempo para treinar, existem várias formas para se poder fazer. Olha, só um minuto que eu tenho que carregar aqui o telefone, só um minuto. Força. Peço desculpa que até vou ter que mudar um bocadinho, peço desculpa.
Avançando aqui, Abel, sei que esta resposta que deste anteriormente é bastante importante para percebermos o contexto do futebol africano e para contextualizarmos também o ambiente que viveste nos últimos anos, mas para algo radicalmente diferente, mas que tem que ser tocado, dada a tua imagem dentro do futebol, que é sempre tiveste essa imagem excêntrica, não é? Desde o cabelo à forma como te apresentavas, sempre foste alguém excêntrico. Algum treinador alguma vez te pediu para não o seres, por alguma razão ou não? Porque há mentalidades diferentes nos campeonatos diferentes que foste passando. Sem dúvida, Pedro. Excelente pergunta. De facto, eu venho do bairro, não é? Portanto, a minha reverência é uma reverência do bairro. E me recordo muito bem que quando estava no 93, 94, eu furei uma orelha e na altura, na mentalidade, furar uma orelha era uma coisa quase difícil de aceitar. Eu podia estar a ouvir determinado tipo de comentários e tudo. E, portanto, furei a segunda, furei o outro lado. Portanto, o que é que eu penso sobre isso? Eu percebo o julgamento através da imagem das pessoas e tirarem uma ideia sobre a pessoa através da imagem. Mas eu não considero que isso seja o mais importante. Eu considero que uma pessoa deve ser vista por aquilo que consegue produzir enquanto atleta, por aquilo que faz dentro do campo. E, de facto, eu tive propostas de vários clubes em que às vezes me diziam: nós gostamos de ti, mas gostaríamos que a tua imagem fosse diferente. E eu apertava a mão. Eu disse: nós um dia vamos nos encontrar como adversário, porque eu não considero que perante a proposta, que era aliciante, essa questão tenha que ter peso para eu poder fazer um acordo com vocês. Portanto, eu negava, ou seja, não fazia acordo, porque não me parece que estes seriam os parâmetros mais adequados. Depois, no lance 2000, eu talvez tivesse mudado. Porquê? Porque tive o castigo, e um castigo que foi muito duro, aquela situação. Eu facilmente podia mudar a minha imagem, mas eu também, se mudasse a minha imagem, era como se tivesse a fugir de alguma situação, da visibilidade, daquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que esta coisa da imagem, para o bem e para o mal, é uma coisa que eu gosto. Fiquei refém dessa própria imagem, mas é uma imagem que, no final de contas, eu transformei-a também para outro tipo de direções, outro tipo de situações, como eu disse, causas sociais, poder contribuir efetivamente para devolver de uma outra forma. Portanto, a imagem pode ser vista de uma forma negativa em determinadas mentalidades, como a procura, por exemplo, de um clube ou de um mercado específico, e as pessoas julgam pela imagem e não pela capacidade e dizem: não, porque a imagem dele, isto tudo. Eu percebo isso tudo, só que eu não acho que deva existir isto. E como eu considero que o futebol é global, então eu tenho que encontrar aonde efetivamente a minha imagem e a minha capacidade possa ser compreendida a ser mais-valia. Isso para mim é fundamental. Portanto, sim, de facto, a imagem pesa para coisas positivas e para coisas negativas, mas eu prefiro me concentrar efetivamente nas coisas positivas, porque, já está, os direitos de imagem, nós falamos no futebol de direitos de imagem há quanto tempo? Há 15 anos. Há 15 anos que nós ouvimos falar de direitos de imagem, e aquilo que vale a direitos de imagem é um bom produto. 15 anos. Portanto, lá está. Se eu soubesse o que eu sou hoje, com a minha imagem, quando eu pintei o meu cabelo em 2000, de forma de brincadeira, se calhar na altura tinha montado uma equipa por trás de mim a trabalhar a minha imagem. Mas foi de uma forma, como tu dizes, irreverente. Uma forma graciosa, de espírito de grupo, que de uma forma vinculada a ela. E enquanto eu gostar e estiver a proporcionar mais-valias também para os demais que estejam comigo dentro de uma estrutura, eu vou permanecer de acordo com aquilo que é, acima de tudo, a minha vontade. Pedro, acima de tudo, a minha vontade. Abel, tu recentemente foste embaixador da Semana contra o Racismo e Violência no Desporto, e tens tido também uma intervenção importante nessa área da consciencialização. Queria-te perguntar, por um lado, se tiveste algum episódio na tua carreira em que te tenhas sentido vítima de racismo, e da importância disso também naquilo que é neste momento a tua carreira. Falaste bastante da questão do jogador africano, e isso acho que é muito importante, mas que pudéssemos pensar na transposição da carreira desse jogador e na tua carreira enquanto treinador também no contexto europeu. Sim, sem dúvida.
Aliás, quando foi proposto eu falar sobre esses temas, falar sobre a discriminação, e aqui eu sempre disse e mantenho, porque esta questão da raça só existe uma, raça humana. Portanto, a discriminação tem vários ângulos. E, portanto, fazia sentido porque o início, como eu disse anteriormente, da minha vida, o facto de nós termos entrado e porque Portugal abre as portas, e nós temos de estar gratos. Aliás, a comunidade africana, num determinado momento, tem que estar grato porque Portugal abriu as portas, 75, 76, mas naqueles momentos era de facto difícil nós podermos ter a igualdade, o país possivelmente não estava preparado, o fomento dos bairros clandestinos tem razão, existe uma razão para isso na altura, e portanto eu vivi nos bairros, vivi na comunidade, eu entendo muito bem qual é o fenómeno do bairro, por isso muitas vezes é preciso entender o que existe no bairro. Eu disse anteriormente numa palestra que no bairro existem coisas boas e coisas menos boas. As coisas menos boas e que se fomentam no bairro têm que ser analisadas, controladas e que a justiça faça a sua parte. Mas, por outro lado, as pessoas que estão no bairro clandestino não estão lá porque gostam de estar no bairro clandestino. Se calhar estão lá porque não têm a opção de estar noutros sítios. E, portanto, eu tive o futebol como escape. Mais uma vez para sair do bairro. Okay? Portanto, tive amigos meus que continuaram no bairro e foram para a delinquência, infelizmente. Eu escolhi um outro caminho, através, efetivamente, do bairro, dos valores que existem no bairro, porque fui educado da melhor maneira possível pelos meus pais, pelos meus avós, em dificuldades, mas senti também que, de facto, era difícil a igualdade, era difícil o acesso a determinadas áreas. E, portanto, esta afirmação, através do futebol, fez-me verificar, em todos os países onde eu fui, que existe desigualdades, existe discriminação a vários níveis. E, portanto, eu não estou a falar, atenção, da questão da cor. Eu falo só genericamente, é a discriminação. Portanto, xenofobia, o direito à igualdade, existe e está demarcado na nossa sociedade a vários níveis. E, portanto, eu acho que sou um testemunho de poder falar com isto de uma forma pedagógica, de uma forma positiva, não politizando, porque eu não faço uso da política como muitas outras situações que acontecem a diário, porque não sou dessa área, mas de facto o futebol tem este componente muito vincado. Eu, por exemplo, quando eu disse que fiz algumas escolhas, porque estudei as situações, se tu reparares, o fenómeno de Liverpool é interessante, culturalmente e a história. Portanto, John Barnes foi capitão do Liverpool e há um jogo, 85, em que há cânticos racistas por parte dos adeptos do Everton em relação ao John Barnes. E atiraram até uma casca de banana para o campo e essas situações. São situações que muitas vezes nós verificamos, o caso Marega, há várias situações deste tipo. E na altura, eu tenho um convite do Everton e tenho outro convite do West Ham. E tenho uma reunião em Londres com Eric Redknapp, na altura, o West Ham com uma equipa fabulosa, e eu digo não, eu quero ir para o Everton. Porquê? Porque eu senti que eu tinha que fazer parte de uma mudança também cultural e de rivalidade que havia ali naquela cidade. E, portanto, quando eu fui para o Everton, repara que eu fui, em 2000, um dos primeiros jogadores negros no Everton. Mas pronto, isto é um facto. Eu olhava para o público, a raça negra, eu não via os adeptos lá. Eu via os adeptos no Liverpool, eu não via no Everton. Mas eu queria ir mesmo para o Everton. E acontece o seguinte, é que acabei por ser um jogador emblemático no Everton. Houve uma mudança fantástica culturalmente e de mentalidade ao longo do tempo. O futebol fazendo a sua parte na integração. Lá está, o futebol fazendo a sua parte, que depois contagiou a sociedade, contagiou os adeptos, contagiou a cidade de Liverpool. E, portanto, o futebol uniu dois clubes com uma rivalidade incrível, só jogando, num e no outro é que se percebe, e eu tive esta oportunidade. E a coisa gratificante é que ser reconhecido pelas duas estruturas e ter compreendido um bocado aquilo que foi a história e aquilo que é o presente momento dos clubes. E, portanto, se nós analisarmos que o futebol tem essa força, tem essa componente, tem essa força,
eu acho que se nós passarmos a mensagem de forma positiva, pedagógica, nós estamos a contribuir e estamos a fazer a nossa parte. E, portanto, isso é como me proponho sempre a fazer. E por isso é que, quando me chamam para falar de determinadas situações, eu falo partindo do pressuposto que não tem nada a ver com a questão da cor, discriminação, xenofobia, o direito de igualdade, de género. Isto tem que ser minimizado. E somos nós que temos que contribuir para efetivamente haver melhor aceitação, melhor integração, identificando as situações que existem. Muitas vezes é uma linha tênue, porque o futebol serve de escape dos problemas da sociedade do adepto, porque o adepto, por exemplo, aqui em Portugal, gosta mais do clube do que gosta do desporto, e este fanatismo de adepto, de clubite, muitas vezes leva a que as pessoas possam se manifestar também de uma forma um bocadinho mais depreciativa, que eu acho que foi aquilo que aconteceu também no caso de Marega, mas obviamente quando for uma situação que vai para além daquilo que é o normal, deve ser denunciada, deve ser punida, o adepto que posiciona-se dessa forma deve ser erradicado dos estádios. Se for uma situação de crime de violência, estão as instâncias de justiça criminal para agir em conformidade e, portanto, isto será um caminho, é um caminho de integração. Portanto, temos que ver global. Independentemente da história de cada país, nós temos que continuar a viver com aceitação e dentro do respeito. Acima de tudo, dentro do respeito. Porque só existe uma raça, a raça humana. Abel, para fechar isto, é sempre um clássico aquela pergunta: quem foi o melhor jogador que treinou contigo ou com quem jogaste e aquele mais difícil de defrontar? Pode ser português ou estrangeiro, como preferires. Essa é uma pergunta também muito difícil, Tomás. É muito difícil, se calhar não seria justo, porque eu tive a felicidade de ter colegas fantásticos, mas se me disseres um jogador que sempre me incomodou, lá está, vamos ter que falar da França, que sempre me incomodou, mesmo no campeonato inglês, chama-se Thierry Henry. De facto, era um jogador que me fazia dormir a pensar nele, dormir a preparar-me sobre as suas movimentações. Neste caso, ficar acordado, não é? Exatamente. Ficar acordado. A dormir uma pessoa sonhava no jogo, sonhar no jogo. Mas ficar acordado, preparar vídeos. Porque eu era muito da pesquisa, eu era muito exigente. Às vezes, se calhar demasiado, mas penso que se não fosse também dessa forma, talvez eu não tivesse atingido o lado competitivo que eu atingi. Mas Thierry Henry talvez tenha sido o jogador mais difícil que eu me defrontei, tanto como também na seleção, nestes jogos Portugal-França. Muito bem, Abel, olha, a conversa foi fantástica. Muito obrigado pela tua simpatia, pela tua abertura, sobretudo para nos contares várias histórias e várias causas sociais que também estás associado. Desejamos-te a melhor sorte para o futuro, para a tua carreira como treinador, e esperamos ver-nos mais vezes, conversar mais vezes, porque foi realmente um gosto estar aqui contigo. Pedro, obrigado também pelo convite, vou cumprimentar também o resto do painel, foi um prazer, e sempre que precisar de alguma coisa estarei sempre à disposição para a partilha. Muito obrigado. Obrigado, Abel. Um grande abraço. Um abraço.